Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui e que possamos começar a nossa live. Então, neste momento eu vou pedir para aguardarem um pouco para as pessoas que estão assistindo posteriormente, após ela já ter sido gravada. Então, peço a vocês que estão assistindo posteriormente esse vídeo que aguardem um pouco, pois agora estamos aguardando algumas pessoas entrarem. Olá, seja bem-vinda. A todos que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. E boa tarde a todos. E que neste momento vamos aguardar um pouco mais para mais pessoas poderem entrar. Aparecida de Fátima, boa tarde. Corretora Débora Menezes, boa tarde também. Sejam bem-vindas. Boa tarde a todos que estão entrando agora. Então, já vou pedir para vocês que possam ir separando um copo de água para deixar próximo de vocês aqui na palestra. Então, quem puder, por gentileza, separe um copo d'água. Dircê Santos, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando agora. E fico muito feliz por estarem aqui. Como eu disse, eu vou aguardar só um pouquinho mais para mais algumas pessoas entrarem. E aí sim podemos dar sequência ao nosso evangelho. Então, a todos, peço que a quem já entrou, peço que aguardem e que vá podendo elevar um pouco os pensamentos, deixando muita luz, muita paz e muito amor fluir em você. E para aqueles que estão entrando agora, peço que vão separando um copo d'água. Vanessa, olá, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, a todos aqui que estão entrando. Boa tarde. E que possamos sempre deixar esses pensamentos positivos nos influírem em nós, deixarmos muita luz, muita paz e muito entendimento. E bom, acho que vamos começar agora. Tatiana e Nata, Vanessa. E a todos que entraram agora, sejam muito bem-vindos e que possamos começar a nossa oração. A Cássia Menezes, boa tarde. Vanessa Priscila Oliveira, boa tarde a todos. E bom, vamos começar então o nosso Evangelho no Lar. Começaremos com uma prece inicial, então peço a todos vocês que possam, fechando seus olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus e ao plano espiritual, e que possamos, através dessas palavras, transmitir um pouco de luz, de amor e de entendimento a todos aqueles que buscam amparo, auxílio e que estão tentando se melhorar. Aqueles nossos queridos entes queridos que estão em situações complicadas e até para nós mesmos e até para aqueles que nós consideramos muitos como inimigos, que possamos encontrar a paz e o amor junto ao lado deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Terezinha, boa tarde. Maristela, boa tarde. E Mara Gonçalves, boa tarde. Carmen, boa tarde também. Boa tarde a todos que estão entrando agora. E bom, vamos fazer a leitura do Evangelho com o tema aqui, amar aos vossos inimigos. Então está aqui capítulo 12, amar aos vossos inimigos. Então vamos lá. Pagar o mal com o bem. Haveis aprendido o que foi dito: vos amarei vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. E eu vos digo: amai aos vossos inimigos, fazei-os aqueles que odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de sejais filhos do Pai que estás no céu, e que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas disso tereis? Os publicanos também não fazem os mesmos? Se não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso diferente dos outros? E os escribas e os fariseus, que também são abundantes, e desta forma
eles também fazem as mesmas coisas. Bom, e através dessa leitura do Evangelho, como o próprio Cristo fala, da nossa percepção de amar ao nosso próximo. Em especial, Emmanuel fala muito nos livros dele sobre isso. Uma das principais partes que você pode encontrar nos livros de Emmanuel é justamente sobre amai ao vosso próximo. É um dos principais temas que ele aborda. Por exemplo, de todas as mensagens que o Evangelho nos traz, Emmanuel, geralmente nos livros dele, sempre gosta de abordar principalmente esse tema: amai aos vossos inimigos. Porque é necessário para ter a paz, para vivermos em comunhão, tanto com nós mesmos como em sociedade. É continuarmos amando aqueles que estão ao nosso lado, mesmo aqueles que nos fazem mal. É um pensamento, muitas pessoas acham que isso é difícil. Acham que isso é muito difícil. Por exemplo, eu amo o meu próximo, mas eu não consigo amar o meu inimigo, porque acham que existe uma dificuldade, uma barreira sobre isso. E muitos creem que isso até é um pensamento ideológico muito além, que na prática é difícil de se realizar. E é um pouco difícil. Mas em especial ao Dia da Consciência Negra. Na verdade, eu já iria citar sobre isso, mas aproveitando, né, que ontem foi especial Dia da Consciência Negra, eu quero citar o sermão de Martin Luther King. Um dos homens que vivenciou, que teve essa experiência, ele passou pelo ódio, pelas situações de calúnia, humilharam ele, e mesmo assim ele se manteve firme, trazendo sermões, auxiliando e ajudando a eles, querendo criar um ciclo de fim para isso. Um fim desse ciclo de maldade, de ódio, e poder trazer um pouco de amor. Não é à toa que Martin Luther King fala principalmente desse mandamento de Cristo em um sermão dele. Pode até pesquisar no Google, quem quiser, o nome do sermão dele é Amar aos Inimigos, de Martin Luther King. Vocês vão encontrar lá o sermão, muito bonito. Então, Martin Luther King, para quem não conhece, ele promoveu, né, um combate, não de forma direta, digo, não fisicamente, mas um combate moral para tentar acabar e gerar igualdade social e racial entre as pessoas. Ele se manteve firme em todos os momentos de dificuldade que ele passou, de toda apreensão, e sempre estava querendo melhorar, trazer mais luz e trazer amor a todos os nossos irmãos. Tentar trazer entendimento que ferir ao vosso próximo não propicia em nada. E que o verdadeiro caminho da luz, da evolução, é justamente se apoiar ao seu próximo. E mesmo que ele tenha feito algo errado, mantenha-se unido. Porque os mais materialistas acreditam que isso é impossível. E muito pior que isso, acreditam que isso é para os fracos. Os piores tipos de materialistas falam que perdoar, compreender e se esforçar por perdoar o seu próximo é algo totalmente de fraqueza. Isso foi passado por muitos e muitos tempos na história da humanidade. Que perdoar ao seu próximo, a perdoar aquele que te feriu, que te fez mal, era considerado como fraqueza. Mas também devemos levar em consideração o grau de evolução espiritual de cada pessoa, de cada ser, e o nível que cada um é capaz de entender. Então não vamos julgar aquele que não consegue compreender ainda o sentimento de amor, de paz e de compreensão, de confraternização com o próximo, mesmo que ele tenha feito mal a você. Pois cada um está no seu patamar de entendimento. E essa é uma ideologia que ele faz. Porque a maior grandeza que essas pessoas não conseguem chegar é que a humildade é muito maior que o egoísmo, que a vingança. E o que isso causa? Se continuarmos vivendo com esse ciclo de sentimento de ódio, de continuarmos sempre revidando o mal com o mal, o que isso já conduziu na história da humanidade? O que nós vimos já? Guerras, ódio, tudo isso causado por um sentimento sempre mútuo de querer acabar com o outro. Se ele me fez mal, então eu também propriamente irei fazer mal a ele. E isso ocasionou em momentos muito conturbados em toda a história da humanidade. E vivenciando e continuando seguindo esse ciclo do mal, que nunca se fecha. E ainda há pessoas que citam que Jesus é um utopista. Acredita numa sociedade totalmente utópica, em que todos estão sempre um ao lado do outro, mas não.
E eu digo aqui para vocês que Jesus é um dos homens mais materialistas e mais realistas. Mas materialistas no sentido não do corpo físico, mas materialista no sentido do realismo. Ele é um ser realista totalmente, porque Jesus sabe que não existe outro caminho para a paz além do amor. Além de perdoar ao vosso próximo e estar ao lado dele a qualquer tipo de situação. Então por isso mesmo que Jesus fala que esse caminho não é fácil. Ele promete e diz, para seguir este caminho de paz e de amor não é fácil. Porque não é um sentimento, não é uma passagem que vai ser fácil de se superar. Porque aquele pode te humilhar, aquele irmão pode te humilhar, te denegrir, te rebaixar. Mas você tem que ser forte. Você deve aguentar esses sentimentos de ódio, de tristeza. E se passar por humilde. E demonstrar essa humildade e mostrar para ele que aquilo não lhe afeta de forma mal, mas que ele ainda precisa aprender, que ele ainda está em desenvolvimento, assim como você. E que não devemos julgar a ele, pois como disse, ele ainda está aprendendo. E por isso Jesus disse que devemos que cada um carregue a sua própria cruz. Porque para seguirmos os caminhos, as lições do Evangelho, que são lições de amor, de paz e de harmonia, não são lições fáceis de se passar. Porque mesmo através do cansaço, da humilhação, a nossa consciência se torna mais leve. Porque a nossa consciência é o que mais pesa em todas as nossas atitudes. E quando temos uma consciência leve, mesmo que fisicamente nós enxergamos a pessoa totalmente cansada, exausta, pode estar cheio de cortes, assim como o exemplo de Paulo de Tarso, que foi humilhado, esquartejado, açoitado de diversas formas, mas que se mantinha com uma consciência tão limpa, tão clara, e até o próprio Cristo que foi crucificado vivo, mas a consciência estava plena, plena do caminho do bem, plena do caminho do amor. Então é isso que a cruz representa quando Jesus diz, carregue sua própria cruz, é para representar a renovação, a melhora, a evolução, a mudança do nosso padrão de vida, para seguirmos caminhos de luz, de amor e de entendimento. E não mais nos findarmos no sentimento de ódio com o nosso próximo, criando um ciclo infinito que nunca acaba. A proposta do Evangelho é difícil? É muito difícil. Mas é algo que se leva tempo, que cabe a cada um de nós nos conscientizarmos sobre nossas atitudes. E como o próprio Emmanuel também cita que assim, varia bastante de pessoas para pessoas. Então muitos ainda estão numa reencarnação em um teor muito baixo. Um teor espiritual de reencarnação baixo. Então leva um pouco mais de tempo para que eles possam se desenvolver, de entender o que está acontecendo. Mas isso é comum. Então não fique cobrando muito o seu próximo. Não fique exigindo muito daquele que te fez mal. Pois muitas vezes ele ainda está aprendendo também. Assim como todos nós somos grandes aprendizes na escola da vida. E que não é possível ser cristão sem não seguir esses ensinamentos. Pois vivemos num mundo muito polarizado. Num mundo que está conectado continuamente, um com o outro. Um grande exemplo é a internet. Nos conectamos, nos trocamos informações. E um mundo onde tem esse tipo de facilidade de comunicação com vários seres, nós consequentemente acarretamos ondas mentais de diversos tipos. Tanto de ódio, de raiva, com notícias, com ideias, que nos remetem a pensamentos e nos faz baixar nosso padrão vibratório. E é justamente por isso que temos que nos blindar, deixarmos os sentimentos de amor e sabermos conseguir passar por essas situações. Martin Luther King nos cita 3 atos, 3 formas de praticarmos o amor ao nosso inimigo. Amar ao vosso inimigo. Que o primeiro é desenvolver e manter em nós a capacidade de perdoar. Porque o perdão ainda é muito mal compreendido entre as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas, o próprio Martin Luther King cita isso, que muitas pessoas perdoam. Você perdoa o próximo. Fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver. Eu perdoo você, mas eu não vou esquecer o que você fez. Entende? Não é um perdão real, um perdão que se desapega de uma reconciliação
Mas não, é um perdão ilusório. E Martin Luther King nos diz também o seguinte citado: o esquecimento do perdão se diz de modo que não exista da nossa parte nenhuma barreira, nenhum peso e nenhum processo, para que aí sim possamos conseguir a reconciliação. Então que através do perdão verdadeiro, aquele perdão que não se prende em barreiras de nossos sentimentos, de nossas raivas, de nosso orgulho, de que ainda continuamos guardando mágoa do nosso próximo. Não, mas aquele sentimento de perdão, de reconciliação, de esquecer o que ele fez e se reconciliar com ele, de não deixar esse ódio diluir a raiva no nosso coração, mas sim se libertar dela. Emmanuel também faz uma citação no livro Consolador, que ele diz o seguinte: para as convenções do mundo, perdoar é geralmente renunciar à vingança. Então, para muitos, é assim: eu te perdoo, mas é isso, ponto final. Porque há muitos que acreditam que perdoar não é pra gente não se vingar da pessoa, não fazer o mal que ela te fez. Mas não se limita só nisso, perdoar é muito maior, porque mesmo você perdoando, você tem que se reconciliar com ele. Assim como Jesus diz, reconcilia-se com ele caso ainda esteja ao lado dele, como ele diria, né? Aproveite enquanto você ainda está ao lado dele. Por quê? Porque sempre você vai continuar ao lado do seu irmão. Como você vai continuar ao lado dele? Você pode não ter perdoado ele aqui e você viajou para outro país. Então como ele vai estar ao seu lado? Dentro do seu coração. Você sempre vai carregar essa mágoa, esse ódio dentro do seu coração. Mesmo que você diz, eu te perdoo, e se for um perdão de dentro para fora, algo totalmente externo, sem nenhum sentido, só falar por fora, esse sentimento de mágoa vai continuar dentro de você. Ele vai continuar ao seu lado. Então é por isso que você tem que se livrar desse fardo do seu coração. E por isso que Martin Luther King diz que a primeira atitude, o primeiro treinamento, a primeira lição para termos e realizarmos, para nos libertarmos e possamos perdoar aos nossos inimigos, é o perdão. É praticarmos o perdão. E assim como o próprio Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita assim: se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é sua aplicação mais sublime. Porque essa é uma das maiores virtudes alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, justamente isso que o Kardec diz. Que se você amar ao vosso próximo, porque amar ao vosso próximo já é algo, é uma virtude altíssima. Mas amar aquele que te fez mal, aquele que você considera como inimigo, é algo sublime. É um sentimento além, que você conseguiu superar o seu próprio orgulho, seus sentimentos mais baixos, seus sentimentos que te prendem ao ódio, à vingança. E que conseguiu se libertar disso. A segunda atitude que o Martin Luther King nos ensinou para que possamos nos libertar desse sentimento e possamos perdoar ao nosso próximo é justamente isso. É entender que aquele gesto de maldade, que aquela ofensa e qualquer agressão que ele teve comigo não representa por completo quem é aquele indivíduo. E não se resume, nenhum indivíduo se resume em um ato ou em um gesto. E que além de equívocos momentâneos, há como ele também é um filho de Deus. Mesmo que eu não consiga enxergar, porque eu esteja cego pela revolta e pela dor, de todo que está na sua evolução, pois todos estamos em um processo evolutivo. E que devemos não distanciar-nos dele, mas sim nos aproximarmos dele. Então, para todos nós, mesmo que passamos por uma situação difícil, não devemos julgar a ele, ou rebaixar ele, ou querer se vingar por ele, acreditar que ele é algo só por conta de uma atitude que ele fez. Porque muitas vezes cometemos coisas erradas, mas não é uma atitude que define uma pessoa. Não é um sentimento, uma ação que vai definir uma pessoa por completo. Porque ainda existem casos em que muito vemos, em que as pessoas que fizeram um mal, por exemplo, no passado, há 10 anos atrás,
Pessoas ainda acreditam que aquela pessoa que fez mal a elas há 10 anos atrás continua sendo a mesma depois de 10 anos. Mas não. Ela se modificou, ela é outra pessoa, ela aprendeu, ela entendeu. Então não devemos julgar uma pessoa por uma atitude, por uma coisa. Se uma pessoa te ofendeu, se uma pessoa te humilhou, tudo bem. Releve esse sentimento de ódio, de maldade, essa tristeza que sempre nos faz fluir dentro de nós. Porque quando alguém nos humilha, ficamos cegos. Ficamos cegos pelo nosso orgulho. Ficamos cegos por revolta porque ele fez isso conosco. E não é isso. Devemos entender que todos nós estamos evoluindo. Estamos num processo de entendimento, de aprendizado. E você, assim como ele, também é um filho de Deus. E você, assim como ele, está aprendendo e entendendo. Por isso que temos que buscar sempre as virtudes do nosso próximo. E enxergarmos que, apesar de tudo que acontece na vida, temos que nos manter unidos. Uma das citações que no Livro dos Espíritos também faz, nas perguntas 116 e 125, que é a seguinte: todos os seres chegam no mesmo fim. Ainda que possuam pelas fileiras, ainda que sigam as fileiras do mal, no caso, ainda assim chegam no mesmo fim. Porque Deus para todos nós somos filhos de Deus. E assim, alguns seguem caminhos de mais longas experiências ou caminhos mais torturosos. Mas como um rio, todos nós chegamos ao mar. É por isso que nos mostra que você pode sentir raiva, ódio, mas um dia ele vai chegar a um patamar evolutivo que ele vai poder entender os erros que ele fez. Um dia todos nós vamos virar Cristos e chegaremos à evolução. Então lembre-se que ele ainda está aprendendo, ele ainda está evoluindo. Como se diz aqui, um rio, ele vai seguindo até um certo dia que ele finalmente se deságua no mar. Então sempre temos que enxergar os pontos bons de todas as pessoas e não nos deixarmos levar apenas pela maldade e pelo ódio momentâneo que ela causou para nós. E a terceira característica, a terceiro ensinamento que Martin Luther King nos traz, justamente outro método de ação para que possamos perdoar mais ao nosso próximo, é o entendimento. Porque agora que nós já temos esse entendimento, o nosso papel será de derrotar e sempre deixar a humildade influir em nós. E também nunca deixar os nossos inimigos sobressaírem perante a raiva, perante o ódio. E entendemos que cada um pode evoluir. Entender que não há outro meio de vencer o inimigo a não ser através de converter ele em um amigo. Então, assim, que possamos entender que para trazermos o bem, para trazermos um inimigo para o nosso lado, devemos se converter ele em um amigo. E que não nos mantemos distantes dele, mas que sim nos unirmos a ele. Deixarmos a luz e o amor. Não nos distanciarmos. Não, eu quero você longe de mim. Não, vai embora. Porém, com o inimigo, nós temos que nos manter mais atentos em relação ao nosso amor. Porque, por exemplo, o próprio Allan Kardec ele faz isso. Ele faz uma citação que ele diz: por falta de expressão melhor, acabou traduzindo-se amar ou por amor em vários verbos diferentes, com circunstâncias que representam características diferentes. E outra frase que Kardec também diz, todas as duas estão no Evangelho, ele cita o seguinte: não transportei solicitudes às confianças. Então, em muitos momentos, nós devemos diferenciar os tipos de amores, porque em grego existem 4 tipos de amores. O amor eros, que seria um amor mais romântico, mais erótico, no caso. O amor filial, que é um amor de amizade entre eu e algum parente, algum amigo. É um amor onde eu posso revelar minhas confidências. O amor storgia, que seria um amor relacionado mais à família. E o amor agate, que esse é o amor
Essa é a sublime expressão divina para a criatura. É o amor da boa vontade, aquele que dá sem exigir nada. Esse é o amor que Cristo nos mostra que temos que ter aos nossos inimigos. Porque devemos manter ele como amigo, mas não sabemos que mesmo como inimigo, é difícil manter esse mesmo tipo de amor. Por isso que Martin Luther King nos diz: amar alguém por partilhar, não amar alguém por partilhar dos mesmos interesses ou dos mesmos caminhos, mas amar alguém porque Deus o ama. E se ele ama, nós devemos fluir nesse sentimento de amor por ele também. Então, essa é a mais sublime sentimento, é o sentimento de amor. Porque, infelizmente, para o inimigo não podemos ter um sentimento de amor, de confidência. Porque sabemos que se ele cometeu um erro uma vez conosco, ele pode cometer isso novamente. Não podemos ter um sentimento de confiança pleno. Porém, temos que continuar tendo o amor. O amor da renúncia, o amor da doação. Assim como Jesus fazia. Porque Jesus tinha um certo comportamento com os apóstolos dele. E tinha outro tipo de comportamento com os publicanos. Mas isso não impedia dele continuar tendo amor pelos dois. Isso não mostrava que ele deixava de ter mais amor por nenhum dos dois. Ele amava a todos. Mas tinha um certo, determinado tipo de amor para cada um. Ele sabia como tratar cada um. E sabia como cada um responderia a ele. Então por isso que devemos sempre nos manter fiéis e controlados em relação ao amor em que temos ao nosso próximo. E é por isso que disse que Cristo também nos mostra isso, e Martin Luther King nos cita que o amor, nós não devemos retribuir o amor, retribuir o mal com o mal, o ódio com o ódio, pois o mal e o ódio nunca conseguem vencer um ao outro. Se revidarmos o ódio com ódio, nunca vamos acabar com esse sentimento, vai ficar num ciclo infinito. A mesma coisa, não tem como acabar com as trevas, pois as trevas continuam reciclando os mesmos tipos de sentimento. Então a única forma de darmos fim, de findarmos esse sentimento de ódio, de angústia entre você e vosso inimigo, é através do amor. É através da luz. Porque assim como no frio, para combatermos o frio, precisamos do calor. Para combater as trevas, precisamos da luz. Então se seu amigo te faz algum mal, e principalmente algum tipo de inimigo seu te faz algum mal, retribua através do amor. Retribua através da paz e da compreensão. Nunca deixe a tristeza, nunca deixe o ódio e o rancor consumir vocês. Pois a verdadeira virtude moral está sempre em compreender ao seu próximo. Está sempre estar ao lado dele e nunca desistir jamais. Pois somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos buscando cada vez mais entendimento. Evoluímos e passamos por vidas e vidas para que possamos aprender a sempre nos mantermos juntos. E assim eu encerro e concluo o nosso tema de amar aos vossos inimigos. Bom, se mais alguém tiver alguma pergunta, eu peço que possam ir separando as perguntas aqui no comentário. Se precisarem de algum tipo de auxílio ou ajuda, escrevam aqui nos comentários, tá? Vamos fazer uma oração final para que possamos concluir o nosso Evangelho no lar. Então, vamos fazer um Pai Nosso, refletindo através desses ensinamentos que aprendemos do nosso Mestre Jesus. E que a todos aqueles que nos fizeram mal, a todos aqueles que possamos considerar como inimigos, que deixemos o sentimento de amor e de compaixão fluir através de cada um de nós, principalmente a eles. Ave Maria, cheia de graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Nós livramos de todo e qualquer mal.
Amém. Bom, agradeço a todos pela participação desse Evangelho no Lar. Hoje foi algo mais breve, então eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar, podem perguntar. E caso não consiga responder no momento ou no dia, eu vou separar um tempo para poder responder, mas podem ficar tranquilo que eu vou responder todos os comentários. Então, Maristela, boa tarde. Mara, boa tarde. Alexandre, boa tarde. Carmel, boa tarde. Carmel, eu perdoo sempre, mas quando eu erro, não percebo o perdão rápido assim. Perdão leva um pouco de tempo mesmo para conseguir se ter. Mas como o próprio Martin Luther King falou, tem que ser algo que deve ser mantido. Deve ser criada uma prática para o perdão, para nunca desistirmos e continuarmos mantendo esse perdão em nós mesmos. Então, caso vocês não tenham mais perguntas, como eu estou vendo aqui, eu vou encerrar o Evangelho no Lar. Eu agradeço muito pela participação de todos vocês. Eu agradeço de verdade, do fundo do meu coração, a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que buscam entender, que buscam melhorar a cada dia e aprender mais. Aqui no Grupo Cascata de Luz temos várias lives. Se vocês tiverem interesse e quiserem, e que caso possam acessar, acessem, assistam. Temos lives a semana toda. Os trabalhos presenciais são das quartas-feiras às 20 horas, trabalho de cura. Então, quem precisar de algum tratamento espiritual, quem precisar de um tratamento, alguma doença, pode comparecer. Todo sábado às 3 horas temos aqui o Evangelho no Lar. E temos várias palestras e entrevistas com vários tipos de pessoas com o decorrer dos dias da semana. Segunda, quinta, sexta. Então, fiquem atentos aqui no nosso grupo Cascata de Luz. Terezinha, obrigada. E obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado por tudo. Muita luz, muita paz a todos. E